Meu nome é Carlos Tuan Campelo Diógenes, sou coordenador local do PENAIC, gerente municipal do PAIC do município de Alto Santo, Ceará. O PENAIC é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, onde foi implantado há 2 anos, que em 2013 vinha voltado para a formação de professores na área de português, e em 2014 veio exclusivamente com a área de matemática, aonde introduzimos diariamente na vida cotidiana escolar dos alunos e professores. E hoje estamos aqui para realizarmos um seminário municipal do PENAIC referente ao ano de 2014, onde as 24 escolas do município vão estar presentes, participando, apresentando suas experiências exitosas, como se trabalhou o PENAIC na matemática inclusiva neste referido ano de 2014, e vamos contar com a presença de 2 palestrantes, uma Gerarda Alves Francos, que é nossa supervisora do PENAIC, veio da UFC, da cidade de Boa Viagem, e outra, nossa amiga Francisca Daniela Gugel, que é nossa doutora aqui da nossa cidade de Alto Santo. E com isso, nosso objetivo principal é a interação entre os professores, a apresentação e toda uma demonstração como se foi o ano 2014. Assim, eles aprendem, nós também aprendemos e compartilhamos nossos aprendizados uns com os outros.
e uma forma de apresentar para vocês mais uma ideia de como vocês trabalhar com as crianças. E o teatro, essa apresentação é interdisciplinar, onde podemos usar todas as disciplinas, do português, da história, geografia, matemática. Podemos escolher alunos que possam realmente estudar, ler livro e fazer uma apresentação diferente. Hoje, o que eu mais gostei, Samuel, parabéns, que foi onde elaborou duas coisas que é a nossa grande dificuldade e o nosso grande desafio enquanto educadores. A informática, que os alunos hoje só querem saber de computadores, de celular, junto ao livro. Ela não dá uma pesquisa mais superficial. Então temos que trabalhar isso em sala de aula. Temos que trazer para a sala de aula esse meio dos alunos entenderem, de enxergarem desde criança a nossa base, desde a educação infantil até o ensino médio. Onde sim, a informatização é ótima, mas que o livro é melhor ainda. Hoje é fazer com que as aulas sejam atrativas e que os alunos gostem de estar no livro. Então, assim, são ideias e nós estamos aqui para compartilhar. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, essa foi mais uma forma, enquanto Soraya, Ana Lúcia, José Soares do Clésio e eu trouxemos aqui através do nosso grande amigo Samuel para vocês. Convido a todos a desfazer a mesa e fazer parte da nossa plateia. E nosso amigo Gerardo pode ficar onde estiver, Gerardo, ou se quiser descer, ficar mais próximo aqui dos... Que a escola faz a avaliação dos meninos. Quando a professora vai elaborar a prova, aplica a prova, aplica o trabalho, faz um portfólio, faz um teste. Instrumento, gente, para mim, o instrumento pouco interessa. E o jeito de aprender é para responder ao instrumento. Vocês concordam comigo? Pode ser uma prova, pode ser um teste, pode ser um portfólio, pode ser um trabalho de grupo, pode ser um trabalho individual. Agora, tem umas formas de avaliação que tem mais prestígio e que causam mais medo às pessoas. E as pessoas, tipo assim, tem mais moral, vamos dizer, usar. Eu não comungo da ideia de que tem que aprovar todo mundo. Se depender de mim aprovar todo mundo, eu sou professora universitária e eu não aprovo todo mundo, não. No dia 20 de dezembro, já estava no João Betinho, eu fui terminar uma disciplina numa cidade. E quando eu cheguei na cidade, às 7h40 da manhã, eu ia ir para a escola e tinha uma senhora lá na calçada da casa dela assim: a senhora vai dar aula naquela escola ali? Eu vou dar aula naquela escola ali. Elas têm essa percepção e elas são atenadas com a realidade da escola e elas têm uma avaliação delas próprias sobre isso, né? Tudo bem, mas eu vou para lá. Cheguei lá, fui para a escola, chegou uma senhora, uma aluna abriu a porta, vida, mas eu acordei na minha casa 4 da manhã, viajei 200 quilômetros, estou aqui para atender a 4 pessoas. Fazer o seguinte, só vão ser aprovadas as 4 pessoas. Eu vou já fazer um trabalho sobre, né? Agora a gente tem uma nova experiência, mas como era aquela época? Assim, eu me identifico com essas crianças, porque é que a gente está falando do que na faculdade. Hoje, a gente tenta ensinar com os alunos o sentido do que ele vai usar aquilo ali. Antes não, antes era só aquela que o professor vinha, expor, né, o conteúdo e o aluno tinha que absorver sem saber para que ele iria utilizar aquilo, né? Até ela falando na lei, falou assim, que a gente ficava com aquela pergunta, professor, e aí quando é que a gente vai usar isso na vida? É porque era uma coisa só mesmo de exposição, o aluno tinha que decorar, não tinha questão de perguntar e o professor explicar, né? Então a gente acabava realmente, mas que minha amiga disse, eu só queria saber quanto era 2 mais 2, fazer aquela multiplicação inteira, quanto era 2 mais 2.
Mais alguém, pessoal, quer responder? Vamos lá, resgatar nossas memórias. Eu prometo que eu finalizo com a minha. Mais alguma memória? Período de alfabetização, de primeira série? Não, não é possível. Você não é tão... Vamos lá, quem mais? Quem vivenciou a cartilha? Todos vivenciaram a cartilha? Vamos lá, dona Socorro. Vocês escutaram da palmatória? Só a dona Socorro venceu a palmatória? Venceu também? Vamos lá, dona Socorro. Fala um pouquinho da palmatória. Tem que andar feio ainda a palmatória, sabia? A palmatória, a gente tinha que decorar, né? Decorar tal quadrozinho, e no dia tem a argumentação. Aí era competição, né? Quem soubesse responder, e aquele que não soubesse, levava o corpo do colega que respondeu. E assim por diante. E que aprender mesmo. Se não aprendesse, levava o corpo. A palmatória era nas aulas de matemática, fazer a organização. Se não decorasse, magoava. Eu também lembro assim das atividades, né? Na questão da avaliação. Se você não fizesse tal qual estava lá no livro, aí você errava mesmo não. Mais alguém tem registro sobre a avaliação lá no período da alfabetização, do ensino fundamental 1, 2? Sim, voltando aqui para a palmatória. Se a gente acertasse, tinha que dar o bolo bem forte no colega, porque senão a professora dava o bolo na gente.